Nação flamenguista no sufoco, né? O Flamengo vencendo aí o Deportivo Táchira por 1-0, mas mesmo assim conseguiu a classificação, né? Classificação essa que é importantíssima, pessoal. Importantíssima, né? Muito dizia que o Flamengo não ia nem se classificar, se classificou. Claro, não foi com aquela atuação que a gente sempre imaginava, né? Eu mesmo imaginava aí no mínimo 3-0. Foi no sufoco, Rossi salvando no último minuto, mas eu acho que valeu a classificação, né? E uma coisa é certa, os rivais estão tudo preocupados com medo de pegar o Flamengo, né? E o Flamengo nessas horas cresce. E vale ressaltar que as oitavas é só depois do Mundial de Clubes, o Flamengo vai estar lá, até lá, mais bem preparado, mais entrosado, jogadores recuperados. Sem sombra de dúvida, eu acho que vai ser outra competição. Felizmente, né, a Arrascaeta levou o terceiro cartão amarelo, já não joga o primeiro jogo, mas o Flamengo tem um elenco qualificado o suficiente para fazer uma grande partida e passar para as quartas de final. Venha quem vier. Vamos acompanhar o vídeo aí, crédito do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. No final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Flamengo fazer gols. Então, eu não digo nem que o resultado é bom, porque contra esse time, com essa fragilidade toda, acho que a obrigação do Flamengo era ter feito os gols necessários, mais 2, para ficar na primeira colocação e escapar, né, de Palmeiras, de São Paulo, de River Plate, de provavelmente Racing, Internacional. Claro que sempre você pode dar sorte. A sorte do Flamengo qual seria? Pegar a LDU, o mesmo time que ficou na primeira colocação do seu grupo nas oitavas de final. Ou vá lá, um Vélez. Mas assim, a chance de você ter um confronto já muito mais duro nas oitavas é muito maior. Então acho que nem o resultado foi tão bom assim. Agora, imaginar o sofrimento que a gente viu no final do jogo, principalmente, isso eu achei que era impossível. Mesmo tendo visto os 90 minutos, imaginar esses 3, 4 minutos finais eu não imaginava. Foi uma coisa absurda mesmo, que sem de torcedor agradecendo ao Rossi por essa classificação, é realmente impressionante. André Kfouri, sobre a frase do o importante era ganhar, é difícil a gente utilizar essa frase quando o Flamengo, porque já demonstrou o que demonstrou de futebol, já apresentou um futebol muito melhor do que apresentou hoje, e também por conta do elenco, né? Então é difícil a gente olhar para o Flamengo e falar assim, mas o importante é que vencer uma partida. Mas boa noite, Marcela, boa noite a todos. Esse jogo, ele é compatível com o resto da fase de grupos do Flamengo, né? A gente não pode reclamar, a gente não pode criticar o Flamengo de incoerência durante essa fase de grupos da Libertadores, em que a gente imaginava que, por exemplo, o Flamengo faria o que o Palmeiras fez no seu grupo. O Palmeiras encerrou a sua fase de grupo hoje com um placar de tênis, um pneu na última partida e zerou a fase de grupos do torneio. A gente imaginava que o Flamengo fizesse algo parecido, tem potencial para isso. A gente olha os adversários, o que o Flamengo já tinha jogado, né? A capacidade técnica, aquilo que o Flamengo reúne como jogadores, um número de jogadores com capacidade para decidir, desde o início contra esse mesmo Táchira, mais fora de casa, obviamente, quando o Flamengo vence para abrir a Libertadores e é criticado pelo Felipe Luiz com justiça na entrevista coletiva, ali parecia que, bom, a partir de agora as coisas vão ser diferentes. Esse foi um jogo fora daquilo que o Flamengo poderia fazer, deveria fazer. E com o passar do tempo, óbvio, a visita do Córdoba ao Maracanã, quando o Flamengo se colocou num buraco que ele conseguiu sair hoje, com muito sofrimento no final do jogo. E a falta de controle que o Flamengo demonstrou, que é uma das principais características do time que o Felipe Luiz quer ver em campo, ela ficou muito evidente no final, né? Porque uma coisa é você passar por um período de sofrimento no jogo, porque as coisas não estão acontecendo, você tenta de um jeito, que é com mais elaboração, você não consegue porque você está sendo bem marcado e não parecia estar num dia inspirado. Numa noite inspirada. O Pedro, por exemplo, fez uma atuação aquém daquilo que ele está acostumado a fazer, a gente está acostumado a ver. Mas isso não é uma crítica individualizada, ele não é culpado de nada, mas é um detalhe a mais numa noite em que o Flamengo jogou mal. Aí você começa a tentar chutar de fora da área, que é um recurso plenamente válido e inteligente em situações como essa. As coisas não funcionam também. E aí o medo do gol não sair começa a tomar conta do estádio e depois do time em campo, e você percebe uma equipe travada pelos nervos ao não conseguir jogar. Faz o gol e parece que quando o jogo vai terminar, esses mesmos nervos voltam a te prejudicar, porque você não conseguiu dar o segundo passo,
quer um segundo gol, pelo menos, não em relação ao saldo no grupo, mas para dar garantia da vitória. Para dar garantia da vitória e pelo menos tornar o ambiente no Maracanã mais tranquilo. Para o fim, o calor que o Flamengo levou do Táchira, eu tô de pleno acordo com o Jean. Dava para imaginar uma série de coisas ruins acontecendo na noite de hoje. Mas o Flamengo sofrer da maneira que sofreu e quase levar o gol de empate, quando deveria estar soberano em campo, defendendo esse placar de 1-0, que não era o melhor que o Flamengo poderia fazer, mas fazia, pelo menos, com que o Flamengo escapasse dessa fase de grupos em segundo lugar. Agora é aquilo, potencial é potencial. Botafogo se classificou ontem, em segundo também. Então, vai ter bastante gente aí que se orgulhou da sua fase de classificação e do primeiro lugar, já de cabelos em pé. Para pegar Flamengo e Botafogo. A parte teórica disso é a pura verdade. O Flamengo, principalmente, não mostrou futebol que confirme essa ideia. O sorteio segunda-feira, meio-dia, e é claro que vocês acompanham aqui na ESPN e também no Disney Plus. Vamos para o Maracanã, vamos conversar com o Gustavo Zupac. Ele acompanhou, inclusive, estava na transmissão, nos comentários. Ô Zupa, a torcida reclama demais, o Rossi não gosta porque a torcida vai no intervalo, mas é um Flamengo que poderia apresentar um futebol muito melhor, não consegue apresentar. Mas era um Flamengo que tinha a obrigação de vencer e por isso ficou muito nervoso. O Flamengo, pelo tamanho que tem, não tem de ficar nervoso porque tem de vencer Deportivo Táchira em casa não, Zupa. É isso, Marcela. Uma ótima noite a você, aos companheiros e ao fã de esporte. Acho que o que deu para ver de algo positivo, de trechos de bom jogo nessa vitória do Flamengo sobre o Táchira, foi muito menor do que se imaginava, né? O Flamengo, como é de praxe, como é o seu padrão, começa os tempos com muita força e quando não consegue abrir o placar ou aumentar o placar no segundo tempo, nesse começo, o time tem mostrado dificuldade de manter. Então, os primeiros 10, 12 minutos não foram ruins. Os primeiros 15 minutos do segundo tempo foram interessantes, mas o Flamengo teve problemas para executar a sua proposta. Nem acho que o problema hoje foi a proposta. Seria desafiador para o Flamengo tentar furar de fato a linha de 5 defensiva. O Táchira mudou a maneira que joga. O Táchira raramente joga com 3 zagueiros. Aliás, o Táchira na temporada só jogou antes de hoje 2 vezes com 3 zagueiros. Contra o Flamengo, lá na ida em São Cristóbal, e contra a LDU em Quito. Hoje foi a 3ª vez, porque o Táchira sabia que tinha que reforçar o sistema defensivo para enfrentar o Flamengo. Então seria previsível o nível de bloqueio que o Flamengo teria que tentar furar. Então acho que até do ponto de vista estratégico, são os 2 eventos capazes de transformar a partida. Uma bola parada, um milagre do goleiro. E foi exatamente por isso que o Flamengo se classificou, através desses 2 eventos. Uma bola parada, uma falta muito bem cobrada pelo Araújo e um belíssimo gol do Léo Pereira, a movimentação perfeita e o tapa com o peito de pé muito bonito para um zagueiro, e o milagre que o Rossi fez no final, né? Aliás, nos 2 últimos jogos do Flamengo, as 2 últimas vitórias do Flamengo com interferência direta do Rossi. O pênalti que ele pega no Allianz Parque, que possibilita ao Flamengo depois construir a vitória, e a bola do jogo que ele pega na reta final. Então, assim, eu também não gosto de arquibancada vaiando em intervalo do jogo. Agora, a vaia após uma vitória de classificação, para mim ela é sintomática. O torcedor viu o jogo que vocês viram. O torcedor viu o jogo que eu vi. A gente espera mais do Flamengo na Libertadores e, repito, hoje o Flamengo venceu um time muito frágil, puramente pelo seu pragmatismo, não pelo seu recurso técnico. Pelo seu goleiro, né? E pelo Rossi. Bom, o Zupa fica conosco aqui no nosso Linha de Passe. Vamos ouvir os jogadores que falaram logo depois da partida. Vamos lá. Mas com um futebol muito pobre. Vamos mostrar aos torcedores, logo depois da partida, como foi que os jogadores foram saindo de campo, os jogadores do Flamengo. Foi de... Consegui ser pior que o Táchira na fase de grupos. Saiu com 6 derrotas. Então, sim, o time tinha 5 derrotas quando chegou ao Maracanã. Não, o Flamengo ganhou os 2, mas tomou sufoco nos 2. Exatamente. Porque lá também no foi final apertado. Tomou um sufoco da equipe. E eu entendo o outro lado, que é o Flamengo, ele atingiu um tamanho, ele sempre foi gigante, mas quando ele arruma a casa e se torna um clube rico e não endividado apenas, ele era só um endividado,
quando ele ficar rico, ele tem grana para gastar, ele vive numa outra dimensão, né? Você leva para o torcedor o seguinte, quase que um compromisso. Agora é só espetáculo. Não tem, e o futebol não é feito só de espetáculo. O futebol é feito de oscilações. Ainda mais nesta parte do mundo, onde você joga 10 partidas em 30 dias. O Flamengo está submetido a isso e a maioria das equipes brasileiras com Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Então, quando você faz 10 partidas em 30 dias, isso também tem um impacto. Mas, diante dessa grandeza, o torcedor deixa de olhar para isso e só quer espetáculo, jogo após jogo. E, infelizmente, essas vaias, elas deveriam existir para quem faz o calendário, né? E quem faz o calendário, nessa hora, não tem nenhuma responsabilidade com aquilo que não se vê dentro de campo. Tem que jogar mais? Eu concordo totalmente. Não estou aqui dizendo que o Flamengo foi bem, que poderia fazer muito mais. Foi uma péssima campanha e o Flamengo conseguiu se classificar, hein? Porque em determinado momento estava fora. Sim, o empate estava fora. Me chamou a atenção que na entrevista, né, em quase todas as entrevistas, os jogadores falam da primeira colocação. E isso eu acho legal, porque assim como a gente queria o primeiro lugar. Então, eu acho que tem muito disso que o Calçade falou, óbvio que tem da atuação muito abaixo da média, mas tem uma coisa de saber também que o primeiro lugar poderia facilitar. E aí, claro, a gente sabe que no fim das contas é só teórica a facilitação ou a dificuldade que você vai ter por conta do sorteio ou do adversário das oitavas. Na última Libertadores, o Flamengo tinha, talvez de todos os brasileiros, o caminho mais fácil do mundo e caiu para o Peñarol. O Botafogo tinha provavelmente não, com certeza, o caminho mais difícil, né? Porque Botafogo e Palmeiras se enfrentam nas oitavas, quem passasse, e o Botafogo passou, pegou o São Paulo nas quartas e se passar, teoricamente, pegaria o Flamengo na semifinal para depois disputar a final. E o Botafogo com o caminho mais difícil de todos, assim como o Palmeiras, o Botafogo acabou sendo o campeão e o Flamengo caiu cedo. Agora, eu acho que é importante também entender que os jogadores sabiam dessa necessidade. Sabiam que eles precisavam fazer outros 2 gols, porque, eu vou ser sincero, depois do primeiro gol, eu fiquei até na dúvida. Claro que eles sabiam da matemática, mas se eles estavam realmente interessados na primeira colocação. Porque o Flamengo não ficou depois amassando, pressionando. É claro que os 5 minutos finais tem a ver com o que o André falou, com o nervosismo e o medo de tomar um gol e aí perder, inclusive, a classificação. Mas me pareceu que faltou um pouco depois do 1-0 e atrás dos outros 2 gols que dariam, e contra o Táchira era perfeitamente possível você fazer 2 gols em 20 minutos, que dariam o primeiro lugar da chave. No primeiro tempo, eu achei o time muito desorganizado, assim, tem posicionamentos desorganizado tanto nas ações ofensivas quanto também na ocupação dos espaços. Reduzir espaço para o adversário, não distanciar a defesa do meio de campo, poder subir um pouco mais para juntar a equipe no campo ofensivo. Você não encontrava assim conexões, porque é o seguinte, quando o adversário está fechado nesse nível, você tem que criar conexões muito bem feitas. Ele tinha Luiz Araújo e o Michael. Ele volta com o Bruno Henrique e a volta que fez toda a diferença para o segundo tempo. Porque o Bruno Henrique, ele é um segundo atacante ao lado do Pedro, quando está passando, por exemplo, o Alexandro, e em alguns momentos ele é o ponta, ele é o jogador do cruzamento. Então, assim, o Flamengo se organizou melhor, ocupou melhor o espaço, colocou mais gente na área, e embora o preenchimento da área, isso é muito importante. Às vezes, uma equipe de futebol tem muitos jogadores dentro da área, mas eles não estão nos lugares certos. Sim. Você não pode deixar a zona onde fica a marca do pênalti vazia, uma bola que vai na linha de fundo vem nesse setor, a bola passa para o outro lado. A bola esticada pega as costas do lateral oposto e não tem ninguém. Então, assim, posicionamentos que normalmente o Flamengo faz bem, se projeta bem dentro de campo, isso no primeiro tempo não existiu. No segundo melhorou um pouco. A dificuldade de acomodar o Pedro também, né, Calçade, nesse sistema de jogo do Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz gosta muito, no terço final, de gerar espaço, e até por isso o Michael tem muitas oportunidades, porque é esse jogador que consegue encontrar esses espaços vazios, mesmo que peque na tomada de decisão,
Mas com o Pedro não é, ele tem estatura, é um centroavante que tem capacidade de retenção de bola, mas assim como o Igor Jesus no Botafogo, ele também precisa sair da área, ele também precisa se movimentar para associar, porque ele é um jogador que tem qualidade na bola, com a bola no pé. E o Flamengo, do Filipe Luís, quer fazer a bola sempre chegar na área até o Pedro, e não o Pedro. Nação, o Flamengo aí vencendo no sufoco 1-0, né? É claro, a torcida vaiou no final do jogo, né? Teve aquela vaia. Mas uma coisa tem que ser reconhecida. Eu acho que tem que ser apagada a borracha essa primeira fase de Libertadores que o Flamengo fez. Tem que passar a borracha, pessoal. E foi uma péssima competição. Péssima. Nem um jogo o Flamengo jogou bem. Nem contra o LDU, que jogou em casa e venceu 2-0, o Flamengo não jogou bem, né? E olhe que Rossi salvou o Flamengo, né? Se não fosse Rossi ali no final do jogo, fazendo aquela defesa, o jogo era 1-1 e o Flamengo hoje estava fora da Libertadores. Então, acho que isso aí tem que ser pensado, né? Tem que ser analisado, tem que ser visto quais foram os erros, né? Para não cometer nas oitavas. Por isso que eu digo que tem que passar uma borracha. Claro, pessoal, nas oitavas é outra competição, né? O clima é outro, a atmosfera é outro. E já tem clube aí preocupada com o Mengão, né? Preocupado com o Mengão, porque sabe que o Flamengo, hoje, queira ou não queira, o Flamengo tem um grande elenco. Não jogou um bom futebol, não deu espetáculo? Ok, todo mundo sabe disso. Mas todo mundo sabe o que o Flamengo é capaz de fazer. Por que é que eu estou dizendo isso? Todo mundo dizia que o Palmeiras ia passar por cima do Flamengo, né? O Flamengo vai lá e faz 2-0. É isso que eu estou dizendo, né? É isso que eu estou dizendo. O Flamengo se classificou em segundo, ok. O ideal era se classificar em primeiro, era passar por cima desse time aí. Eu acho que demorou a sair o gol, por isso que, inclusive, sofreu sufoco no final do jogo. Faz parte da Libertadores. Mas eu garanto, nas oitavas vai ser totalmente diferente. Nas oitavas, o Flamengo vai vir totalmente diferente, pessoal. Você pode anotar aí como 1 mais 1 é 2. Por quê? Porque, como eu disse, a atmosfera é outra. O Flamengo até lá vai ter recuperado os jogadores, né? Alguns jogadores aí que tá lesionado, né? Acho que muito do Flamengo passa pelo Pulgar. Pulgar, De La Cruz, Gonzalo Plata, são jogadores importantes. Inclusive no jogo de hoje, eu me surpreendi com o Alan, né? Jogou até bem, dando mobilidade, né, à equipe, né? Varela mais uma vez entrando, jogando bem, né? Então é algumas opções que Filipe Luís está tendo. Inclusive no segundo tempo eu acho que o Wesley até melhorou, né? Jogou um pouco melhor, mais longe daquilo que ele pode apresentar, né? Individualmente o jogador do Flamengo venceu porque é muita qualidade, né? Mas individualmente alguns jogadores do Flamengo tiveram muito abaixo, né? Wesley, Gerson, Pedro não pegou na bola, Bruno Henrique entra, apesar de Bruno Henrique entrar e dar mais um pouco de mobilidade ali na frente, mas eu acho que Bruno Henrique tá devendo muito o Flamengo ainda, né? Quem foi aquele jogador que ele não para de correr? Luiz Araújo, né? Luiz Araújo é um jogador que eu acho que nos planos do Flamengo e nos planos de Filipe Luís é um jogador fundamental, né, pessoal? Fundamental, né? Mas é como eu disse, oitavas é outra competição. Oitavas é outra competição, né? O Flamengo vai pegar um time qualificado? Vai, pessoal. O Flamengo ficou no pote 2, né? O Flamengo pode pegar o Internacional, São Paulo, o River Plate, o Palmeiras, um Racing. Então, agora uma coisa que é certa, né? Não tem time bobo na Libertadores, pessoal. Não tem time bobo. E outra coisa, não se ganha jogo antes de começar o jogo. Eu via muito torcedor do Flamengo, a mídia dizer que ia passar por cima, né? Inclusive eu disse. Mas eu dizia, mas sempre com o pé atrás, porque eu sei, né? É complicado. Libertadores é traiçoeira. Já dizia João Guilherme, né? Mas é como eu disse, oitavas é outra competição, oitavas vai mudar tudo. A gente espera que o Flamengo, não importa quem venha pela frente, e quem vier... Sim, o Botafogo, o Flamengo também pode pegar, né? Quem vier vai ser jogo difícil, mas eu creio, o Flamengo nas quartas, o Flamengo fazendo uma belíssima partida das oitavas aí, fazendo uma belíssima competição, recuperando aquele fôlego que não ganhou, né? Final de semana aí agora tem o Fortaleza, o Flamengo podendo assumir
a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, sem sombra de dúvida, é só ter mais um pouco de paciência que tudo vai se encaixar, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Mengão Marrodão, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.